A reencarnação, a gente fala dela diuturnamente. Mas a que profundidade? Não, eu estou reencarnando porque eu devo coisas do passado. Bonito isso. E aí a gente acorda sem memória, vem para essa vida sem memória, estamos pagando o quê? Que vantagem a gente leva nisso? Se eu soubesse o que eu tinha que pagar, né? Então a gente tem um monte de perguntinhas, né? A gente fica imaginando qual é o objetivo exato da reencarnação. A grande maioria pode me dizer 1001 coisas aqui, mas uma diferente da outra, convergindo talvez, né, pela a mesmo objetivo, mas falariam de maneiras diferentes. Né? Por que a gente, como espírito, a gente diminui e voltamos a essa vida, a esse planeta de provas e expiações, e aqui ficamos nesse laboratório de reciclagem direto. Mesmo entrando agora em fase de transição, né, planetária, mesmo assim ainda estamos em reencarnes nesse laboratório da vida. E às vezes eu fico pensando, estamos aí nesse meio corrupto, né? Ladroagem para um lado. Não é só no Brasil, não é uma coisa só do Brasil, gente. Mas é o que está em top hoje no momento. E é claro que essas pessoas, será que não pagaram no passado e estão pagando de novo aqui? Estão de novo aprendendo? Lembrando que a gente vem lá de trás. A gente vem desde a criação. Então nós somos seres reencarnantes, eternos aprendentes, né? E fica aquela incógnita, puxa vida, será que esse cara ainda não aprendeu? Será que o laboratório dele é a cadeia? E aqueles que se matam pela fé, ou matam pela fé? Que reencarne é esse, aonde ele julga o outro ou julga a si mesmo para poder condenar ou não? Que expiação é essa? Ou prova? Ou mesmo missão? É uma pergunta que a gente fica, mesmo como espíritas, e muitos aqui têm anos de estrada dentro do espiritismo, essas coisinhas ficam martelando na mente, né? Pobreza. Pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, passam frio e fome nas ruas. Literalmente. Crianças, jovens, bebês, adolescentes. Fome, frio na rua. Que encarnação é essa? Por que eles estão pagando dessa forma? É culpa da política? É culpa do governo? Como reencarnacionistas que somos, espíritas, nós sabemos que não é por aí, não. Nada acontece por acaso. E as deficiências? Eu que lido com elas diariamente, às vezes a gente tem que se questionar, puxa vida, o que esse rapaz fez para vir dessa maneira? Será que é prova para ele? Será que é prova para a família? Será que é prova para a sociedade? Por que será que em uma família a criança vem com algumas peculiaridades? Bonitinha, né? Pois é. Bom, eu remexendo nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu vou falar de um homem que eu acho que muita gente já ouviu falar, alguns já estudaram, já conheceram, né? Mas antes de falar desse senhor, a gente tem aqui essa frase, que eu acho ela perfeita. Ao orgulhoso, insensato, Deus lhe mostrará o seu lugar, pois todo aquele que se eleva será rebaixado.
todo aquele que se expõe, que humilha, que se faz coisas erradas nessa encarnação, na próxima ele será rebaixado. Na próxima seria, é claro, através da reencarnação, a lei máxima dentro do Espiritismo. Renascemos quantas vezes forem necessárias para atingir a perfeição moral. Essa é a lei. Então eu vou falar de um senhor que eu acho que muitos já ouviram falar. Jesus Gonçalves. Alguém já ouviu a história de Jesus Gonçalves aqui? Quem já ouviu, levanta a mão. Vamos ver, para mim ter uma ideia. Uma minoria. Nossa. Essa história, eu considero ela o exemplo perfeito de expiação, de prova e de missão. Mas vamos contar a história de Jesus. Um coitado nasceu e aos 3 anos perdeu a mãe. Ele veio de uma família pobre, morava na roça, num sítiozinho, e perdeu a mãe aos 3 anos. O pai era um humilde lavrador, agricultor. Em 1917, ou seja, com em torno de 14, 15 anos, o pai morre. Ele fica órfão de pai e mãe. E começa, então, a vencer na vida. Nessa época, ele se revoltou. Tornou-se, de fato, ateu. Então, a partir de agora, tudo que eu falar do nosso amigo Jesus, ele vai fazer ou deixar de fazer, não é em nome do Senhor. Ele era completamente ateu, não acreditava em Deus. Lembrando que essa foto aqui, esse desenho, o pessoal nessa época, 1900, 1915, 17, 20, 25, 30, eram assim mesmo, viu? Ele podia ter um sorriso maravilhoso, mas as fotografias, vocês podem perceber que todas elas são sérios. Aos 14 anos, ele começou a trabalhar, como trabalhador braçal, numa fazenda, ou seja, tornou-se agricultor. Começou a gostar de música, aprendeu a tocar clarinete, e começou a tocar nessa bandinha aqui, a bandinha de Borebi. Aos 17 anos, ele foi para Bauru, entrou no colégio, mas malemar tirou o diploma de ginásio. Ou seja, ele foi alfabetizado. Sabia ler e escrever. Ponto. Aos 20 anos, ele conheceu Teodomira de Oliveira, uma senhora, já viúva, mãe de 2 filhas. Aí ele se casou com ela e tiveram mais 4 filhos. 6 filhos ele teve, sendo tocador de clarinete, na bandinha, e depois ele estava conseguindo arrumar um emprego, conseguiu trabalhar na prefeitura. Em 1930, a sua esposa morre. Teodomira morre. Mas que história, Aos 3 anos perde a mãe, aos 15 perde o pai, começa a passar a vida como agricultor, trabalhando na roça, no arado. Depois ainda à noite ia trocar em banda, para defender o dinheirinho. Aí ele se casa com uma senhora, 6 filhos e fica viúvo. Não é muito fácil. Ele começou a trabalhar como diretor, ator de um teatro na cidade. Ou seja, ele podia não ter escolaridade, mas bobo ele não era. Ele era uma pessoa determinada, perseverante e extremamente inteligente. Ele sabia articular tudo à sua volta. Para ele, você mostrava, é aquela história, Você dá o limão para a pessoa, ele faz a limonada sossegado, não tem problema para ele, não. Então, para ele, como dizia meu avô, não tinha tempo ruim. Mesmo passando as necessidades que ele estava passando. Então, olha lá, ele começou, apesar de seu pouco estudo, ele apreciava poesia e prosa e começou a escrever para o jornal Correio do Noroeste e o Correio de Bauru. Casou-se novamente. Essa mocinha, Anita Vilela, ela era espírita.
ok? Ela era espírita. E toda vez falava para ele, Deus te ampara, Deus está com você, você não sabe como Deus é maravilhoso, porque tudo que está acontecendo na sua vida é graças a Deus. E ele, Deus não existe, tudo que acontece sou eu que faço, e portanto é graças a mim que as coisas acontecem. E ele ficava nessa, né? Ela ajudava ele com as crianças, aí foram se aproximando e se aproximou. Aos 27 anos de idade, nosso amigo Jesus pegou hanseníase. Adquiriu lepra. Que ensina, né? Que encarnação, ou melhor dizendo, reencarnação é essa que esse rapaz está passando? Ela tentava, a Anitta, de todo jeito, dizer a ele que nada era ao acaso. Que a doença dele, tudo que estava acontecendo na vida dele, tinha um motivo de ser. Mas, para nós que somos espíritas, muitas vezes nos questionamos os porquês e os paraquês dessa encarnação. Imagina uma pessoa que não tem Deus no coração, não tem Deus, né, a fé em Deus. Bom, a gente sabe que nessa época, né, 1930 aproximadamente, os leprosos eram obrigados, primeiro, a se afastar, quando é leve, quando ainda não está no estágio mais crítico, se afastavam, e quando começavam a entrar em estado crítico, eram recolhidos e colocados em leprosários. Leprosários, nessa época, década de 30, não podia ter família junto. Só veio por volta de 40, 38, 40, 45, nessa época que começou a ter casas que eram colocadas os familiares próximas ou dentro dos leprosários, mas com acessos restritos. Isso acontecia. Tem um leprosário aqui em Bahia que a gente tem uma ideia disso. Então, o que aconteceu? Ele, claro, foi aposentado, né, pela prefeitura, que ele trabalhava pela prefeitura, e acabou tendo uma casinha. Deixa eu ver, ele continuou escrevendo pelo Correio, né, pelo jornal Correio, mas o que aconteceu foi o seguinte, ele foi afastado, ele foi morar numa fazendinha, num sítio de um amigo dele, João Martins. João Martins, um grande amigo dele, ofertou para ele ficar num sítiozinho, onde ele poderia ali criar frutas, criar legumes, criar hortaliças e poder se autossustentar, sustentar a sua família. Né? Mas é aquilo que eu falei. Quando começa a piorar, e nessa época não havia cura, hoje a lepra, a hanseníase, ela tem cura, mas nessa época não. Era uma doença mortal. E quando começa a definhar literalmente o corpo, e as pessoas percebem e são notificadas, né, avisam a Secretaria de Saúde, o Serviço Sanitário, o pessoal vai lá com o camburão e pegava essa turma e levava para o leprosário. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi levado, né, foi afastado de sua família, e levado para a colônia de Aimorés, ali próximo. Interessante que ele chegou lá, ele viu o pessoal tudo jogado nas suas celas, por assim dizer, né? Não tinha ambição nenhuma, estavam ali literalmente para morrer, eram mal alimentados e tratados por pessoas que ali, algumas eram de bons coração, trabalhando direito, outras já nem tanto, né? A gente sabe como é que era nessa época, né? E ele não perdeu a sua perseverança, a sua determinação. Chegou lá, o que ele fez? Montou a bandinha de jazz. Montou uma banda de jazz. Tudo isso aqui é gente com hanseníase. Dentro do leprosário. Jazz Band de Aimorés. Formou uma equipe de futebol. Criou um grupo teatral interno. Fez um jornal interno, né? O Momento. Você vê que... E, eu volto a afirmar. Nada em nome da fé. Não fez nada disso. Estou fazendo isso porque eu sou católico, porque eu sou espírita, porque eu sou cristão. Não. Ele fez isso porque ele fazia
do bem. Queria ajudar as pessoas e queria se ajudar também. Aí, em 1937, ele foi transferido para o Hospital Pirapitingui. Ali ele já pôde ir com a família, né? Então a Anita pôde acompanhá-lo. Mesmo não sendo portadora da hanseníase, ela pôde ficar numa casa ali próxima. Então eles tinham contato direto. Agora, em 43, morre a Anita. Câncer, não foi de hanseníase, mas morreu. Aí que o homem se revoltou de vez. Tá vendo? Ainda dizem que existe Deus. Nunca existiu esse homem, não. Esse ser, essa coisa. Deus não existe, né? Mas foi aí, em 1943, no velório dela, sofrendo dores enormes, porque a hanseníase, eu não sei se vocês sabem, não é só a parte externa que prejudica, também por dentro. As vísceras, elas vão se perdendo, né? Cordas vocais, a língua, é horrível. E aí ele estava sentindo muitíssimas dores, dores fortes. Aí ele resolveu desafiar Deus. Ele chegou, tirando um pouco d'água e colocou num copo, e falou: se Deus existe, se existe mesmo, dou 5 minutos para que coloque nessa água um remédio que me alivie as dores que sinto. E contou no relógio. Ele era bem perfeccionista, né? 4h59, 4h58, 4h50. Contou no relógio. E bebeu água. E sentiu ela amarga. Aí ele falou: não, isso é uma coisa que eu estou sentindo. Chamou um companheiro ali, pediu para ele experimentar também. O companheiro também achou a gosto da água amarga. 2 minutos depois, não tinha mais dor nenhuma. Zerou. E a gente sabe que nesses estágios, o remédio, ele pode tomar morfina, que muitas vezes continua sentindo dor. Tomou um copo de água. Bom, graças a esse bendito copo de água, isso foi em 43. Em 2 anos, ele agariou fundos, pediu dinheiro pela radinho que ele tinha, fazendo showzinhos com a bandinha que ele tinha, tudo que ele formou, e pedindo também, né, sendo solidários, pessoas solidárias, formou no Hospital Colônia o Centro Espírita, Sociedade Espírita Santo Agostinho. E é claro, ele foi o primeiro presidente. E aí ele deslanchou. Ele começou a psicografar e ter psicofonia. Impressionante, né? Ele passou por uma prova, por uma expiação. E vocês vão me desculpar, o que ele fez nas 2 instituições foram missões. Na minha opinião. Foi um missionário, literalmente. Bom, quando ele se formou espírita, que ele passou a acreditar, ele começou a estudar, começou a pesquisar. Ele queria saber no que a esposa dele acreditava. Nesse caminho, ele achou a referência da época, Chico Xavier. E começou a se corresponder com Chico. Então ele vivia mandando cartas para Chico, recebendo cartas de Chico. Naquela época não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha nada. O negócio era correspondência mesmo, velho selinho e carta. E foi assim durante muito tempo. Inclusive, uma das últimas vezes que ele mandou, ele sempre mandava foto, né? Uma das últimas vezes, quando ele perdeu uma parte principal do rosto, ele não mandou a foto e disse para o Chico, né? Falei: olha, Chico, eu não mandei a foto porque a máquina queimou. Vocês vão saber aqui por quê já já. Aí, ó. Ele perdeu o nariz. Então ele não quis bater a foto. Bom, 20 dias antes de desencarnar, mais ou menos, né? Ele foi fazer uma palestra
Só que ele não podia fazer a palestra. Ele já tinha desmarcado, já não ia mais, porque já tinha perdido as cordas vocais. Já não tinha mais voz, né? Mesmo assim, ele fez uma mentalização, ele orou. E quando ele foi chamado para tentar falar alguma coisa, né? Ele fez uma palestra de 2 horas. De novo, Deus chegou assim e falou, olha, você tem que ajudar mais um pouquinho. Bom, eu não preciso dizer que ele sofreu muito. Não é porque ele ajudou tantas pessoas e se mostrou missionário dentro das instituições que ele não teve todas as mazelas de uma pessoa que tinha hanseníase. As dores eram intensas, as partes do corpo iam se indo, ele realmente sofreu muito. Mas teve tempo de saber que o sofrimento é o caminho que nos leva a Cristo e que pode mudar a mentalidade daqueles que consideravam os doentes internos de asilos e sanatórios e leprosários apenas como animais fedorentos, que eram assim que eram tratados. Animais fedorentos. Infelizmente, a gente às vezes é duro nas palavras, mas são palavras dele. E eram assim que eram tratadas as pessoas que eram literalmente jogadas no leprosário. Só na década de 40, 50, com Getúlio Vargas, que houve uma reviravolta nesse sentido e uma melhora real no tratamento para com os doentes, né? Mas aí é outra história, outra palestra. Em 47, em março de 47, sem saber que Jesus havia desencarnado, Francisco Cândido Xavier, reunido lá em Pedro Leopoldo, recebe a visita de Jesus. Os dois nunca haviam se encontrado, mas as fotos que eu comentei, então ele, quando viu, ele reconheceu Jesus, né? E Jesus fala para ele, né? Eu vim ver você e quero escrever por você. Então ele fez uma psicografia, um poema muito bonito, que eu não trouxe aqui, porque é meio longo. Quem quiser procurar, tá? A psicografia de Jesus, por Chico Xavier. Muito emocionado, Chico recebe o poema, e no dia seguinte, o senhor Cardoso, um dos presentes, vai a Pirapitingui, e lá recebe a notícia do desencarne de Jesus. Essa frase eu acho que se encaixa em tudo que eu disse até agora. O Espiritismo nos mostra outra explicação desse princípio das encarnações sucessivas, onde aquele que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. Se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem quererais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, ser mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Está ali, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, segundo o próprio Espírito de Jesus, em comunicação com Chico Xavier, e posteriormente Vitor Hugo, também complementando a história com o nosso amigo Divaldo Franco, Jesus, na verdade, foi Alarico o Grande, um sanguinário, ditador, assassino, e depois o cardeal Richelieu, famoso, muita gente deve ter ouvido falar de Richelieu nas histórias dos Três Mosqueteiros, né? Mas a história dos Três Mosqueteiros, na verdade, é uma ficção, mas Richelieu existiu. Alarico era um conquistador do século da Era Cristã, e ele sitiou Roma em agosto de 410 pós-Cristo. Roma já não era aquela potência, aquele império, não era nada daquilo. Ao contrário, estava em frangalhos. Ele sitiou e invadiu. Aí um padrezinho, né,
bem simples, jovem ainda, começando sua carreira, foi lá pedir pelo amor de Deus para ele não invadir Roma, que ia ser uma destruição em massa, ia ser muita gente morrendo. Naquela época, né, como a maioria desses invasores, essas pessoas assim, né, que invadiam, que eram maldosas, quando invadiam os locais, queimavam as casas com as pessoas dentro. Era de praxe, matava mesmo. E ele conversou com esse tal de padre, um tal de Santo Agostinho. Na verdade era Agostinho, né? Padre Agostinho, que se tornou santo depois. E aí o motivo da primeira instituição se chamar Santo Agostinho. E ele conversou com o padre. Dizem os estudiosos que ele normalmente nem receberia, ou se recebesse, matava no meio do caminho o padre. O padre estava falando, para um pouquinho, matava. Ele escutou o padre pedindo, clamando, chegou a oferecer a própria vida, me mata em troca do povo. Ele, eu vou matar você, para que eu mato você e o povo. Né? Deixou o padre embora. O padre foi embora, voltou lá para Roma, e ele invadiu Roma. Matou muita gente. Foi um dos piores desastres de invasão que houve nessa época. Mas não atacou os templos. E todos que se esconderam dentro dos templos, né, foram salvos. Ou seja, ele respeitou o padre que foi lá pedir. Então, os soldados romanos, as pessoas que estavam na rua, as pessoas que estavam em suas casas se escondendo, essas poucas sobreviveram. Mas as que se esconderam nos templos, essas ficaram vivas. Então, Alarico, depois de um tempo, né, foi querer conquistar outras coisas, viajou para a África, e no meio do caminho lá teve uma tempestade e morreu. Né? Alguns anos depois, nasceu outro Alarico, tão mal quanto esse, também não viveu muito tempo, morreu. Não tão conquistador, mas tão astuto e maquiavélico quanto, né? E aí, nesse período que ele ficou desencarnado, dizem, né? Falaram que ele falou, não, eu não acredito. Ele era polideísta, ele acreditava em vários deuses, né? Como Alarico. Aí ele caiu em si, que ele era uma pessoa muito violenta, que ele era uma pessoa muito má, que era uma pessoa que usava muito a espada para matar. E aí ele voltaria com fé num Deus só, né? Não empunharia mais uma espada, não mataria mais pessoas. E assim ele fez. Voltou, se tornou extremamente religioso, tanto que se tornou cardeal Richelieu. A fé em Deus era indiscutível. Mas ele continuou um estadista de primeira linha. Articulava muitíssimas coisas em prol à França e seu fascínio de domínio, que ainda carregava. Então, e para vocês terem uma ideia, o rei da França obedecia às ordens dele. Não havia liderança na França que não se submetesse às ordens do cardeal Richelieu. Então, aqui está essa frase aqui. Ele se destacou como político estadista, tornando uma das mais notáveis figuras do regime monárquico francês, cujas mãos duras e inteligentes detiveram o poder político da França, acima mesmo do rei Luís. Era um homem de ação militar, mas ele era estratégico, ou seja, como ele havia prometido, não empunhava a espada. Mas ele dava a ordem para os soldados empunharem. E invadiu e conquistou territórios, como fez Alarico. E matava do mesmo jeito. E da mesma forma, queimando as pessoas dentro de suas casas.
Aí você começa a imaginar os motivos que ele começou a se deteriorar vivo como Jesus. Lembrando que o nome, na verdade, era Jesus. Ele pediu, depois de desencarnado, para colocar acento, para não ficar sendo comparado a Jesus. Então, seu zelo era excessivo e terrível pelo seu país e pelo seu governo. Foi capaz de justificar aos olhos dos homens que o temiam e os que te admiravam guerras intensas e externas, pelas quais a França enveredou em nome de ideais estadistas fanáticos, colocados acima de todos os ideais humanos, proporcionando espetáculos de sangue e deixando muitos povos na miséria. Isso são palavras do nosso amigo em psicografia, Jesus. Então, estou fechando aqui a história de Jesus. Para a gente entender por que ele passou por tanta coisa. Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a primeira esposa, perdeu a segunda esposa, pegou lepra. Tudo isso define provas, expiações e missões. Mas eu vou além. Vamos completar. No capítulo 20 da obra Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos afirma: são poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, convidando a um amadurecimento espiritual e a compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Na questão do Livro dos Espíritos, 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não lembra? É a primeira pergunta que eu fiz quando comecei essa aula. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenhas podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda. Cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Essa questão de Allan Kardec ela foi perfeita, né? Se ele não se lembra, como é que ele pode saber o que ele está pagando e se está pagando com perfeição? A resposta dos Espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência. Ele veio como Alarico, depois como neto de Alarico. Tudo isso em novas culturas, novas sociedades, novas civilizações. Dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde há seu mérito se lembrasse de todo o seu passado. Quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Ou seja, segundo os Espíritos, tudo o que aconteceu com Jesus, ele pediu. Ele já sabia que isso já ia acontecer. Escolhe provas parecidas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que os espíritos, o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Então aqui eu achei que foi perfeita a fala dos Espíritos. Mas Emmanuel, ele ainda nos diz mais. É Emmanuel aqui já ou ainda não? Emmanuel. Ele nos diz o seguinte: a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Então ele estava entre prova e expiação, literalmente.
Percebe-se, portanto, que a prova assemelha-se a uma corrida de obstáculos, que tem o poder de impulsionar o progresso humano. As provas sempre existirão, mesmo para espíritos superiores, por se tratarem de desafios evolutivos. Perfeito isso aqui. A expiação, contudo, representa uma contenção temporária da liberdade individual, necessária à reeducação do espírito, que, melhor utilizando o livre-arbítrio, reajustasse a determinações das leis divinas. Então, mesmo que ele nasça, reencarne com expiações, sempre haverá provas. Joana de Ângeles, no livro Decisão de Ser Feliz: a vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. No livro Plenitude: indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. A linguagem está um pouco difícil, mas ela contextualiza exatamente aquilo que Allan Kardec questionou e os espíritos responderam. Somos nós que plantamos, germinamos e formamos a cada existência as nossas provas, as nossas expiações. Na questão 132 do Livro dos Espíritos: qual o objetivo das encarnações dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Ele já disse que é tudo prova, né? Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aí Allan Kardec fez essa anotação: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nossa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de aproximar dele, de modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Interessante, né? Eu teve já pessoas que me questionaram, saindo e entrando dentro desse assunto do espiritismo, que Allan Kardec era cético, uma pessoa científica, né? Que todos os livros dele, com exceção do Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirmava que a doutrina é doutrina, não é religião. E realmente, ele sempre falou isso. Mas vocês vão perceber que em todas as falas dele, ou em quase todas as falas, ele não esquece de Deus. Ele comenta, tanto nas respostas dos espíritos, quanto nas indagações dele dentro do livro. Deus presente dentro da doutrina sempre. Na questão 843, para nos auxiliar no processo ascensional, Deus nos concede o livre-arbítrio, uma vez que, se o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Podemos então afirmar que o ser humano é o árbitro do seu destino e que a cada escolha, independente das suas motivações ou justificativas, acionam a lei de causa e efeito. Em qualquer plano de vida que o situe, ou físico ou espiritual. O uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço. As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações que se configuram
como mecanismos evolutivos moduladores da lei de causa e efeito, claramente consubstanciada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Daí, Emmanuel afirmar: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Joana de Ângeles: a vida são os acontecimentos de cada instante a se encandearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações, e assim sucessivamente. Então, vamos ficar reencarnando para ir purificando o nosso perispírito carregado de cicatrizes do passado, onde não éramos tão bonzinhos. Quanto de nós não estávamos ali junto com Alarico, invadindo Roma? Isso aqui é o perfeito de Kardec. Na reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Allan Kardec em A Gênese. É isso aí, gente. Finalizo aqui. Obrigado.